Namastê, seja muito bem-vindo a mais um Namastê Sagrado. E hoje o sétimo poder energético, o poder vibracional da sua mente e do seu cérebro para você se autocurar e você transformar a sua vida. Posso fazer aquela promessa hiperbólica agora? Pode. Sem esse sétimo, por que será que Amanda e o Nico deixaram o sétimo poder para ser o sétimo poder? Foi aleatório? Foi obra do acaso? Foi uma simples coincidência? Não. A gente deixou o sétimo poder por quê? Porque sem o sétimo poder, os outros 6 caem por terra. Verdade. Sem o sétimo poder, os outros 6 acabam trazendo para você um resultado muito abaixo ou talvez nem trazendo o resultado do jeito que você pode, sonha, deve e merece ter e roponizar na sua vida. Então a gente guardou porque o sétimo poder, né, Diva, ele é mais que um poder. O sétimo poder é a nossa história. Quando você olha a Amanda no primeiro livro dela, Diva, quando você olha a Amanda, hoje o pessoal que não gosta que eu mostre os livros, hoje eles ficam todos assim. Meditar Transforma, né? Best-seller em 2017. O Cura da Alma best-seller, acho que em 2022, 2023, acho que foi, 2022, né? acho. E o Verdadeiro Ho'oponopono já best-seller todos os anos aí, praticamente, nos últimos foi 3, 4 vezes best-seller. E o Mapa da Alma, né, que a gente também mostra sempre. Quando a gente mostra isso aqui, por que a gente mostra? Porque a gente quer vender livro? Não. Até porque o livro, para nós, ele só empata o custo, nada mais que isso. São os métodos, né? É o início de cada método. Geralmente o livro, ele traz o início de cada método. E eles refletem a nossa história. Esse sétimo poder, ele é a história da Amanda Dreyer, desde que ela começou lá em 2002 na área das terapias, desde que ela pensou em desistir, nas vezes em que ela tentou abrir grupos de meditação presencial lá no consultório dela em Três Passos, no Rio Grande do Sul, numa cidade pequena, e que ela se frustrava porque as pessoas não aguentavam nem 2, 3 semanas e uma vez por semana meditar e abandonavam. Desde aquela época em que a Amanda fazia turmas de yoga às 6 da manhã e ela acordava às 5 e pouco da manhã em casa, com frio, com 5 graus, com 0 graus, com neblina, e ela ia dar a aula dela e ninguém ia na aula naquele dia e ainda depois pediam o reembolso do valor, porque enfim, eu não fui na aula. O fato da professora estar lá desde as 5:30 da manhã com o split ligado, com lareira ligada, esperando no lugar, isso não interessava. Interessava é que eu não consegui ir. Tudo isso, e isso fez a Amanda, esse sétimo poder, fez essa Amanda que passou por isso e tantas outras coisas, não desistir. Esse sétimo poder fez na época em que eu estudava para concurso público ainda, lá nos seus anos 2000 e pouquinho, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, fez eu ficar horas e horas, todos os dias com a bunda sentada na cadeira e fez com que eu não desistisse. E que aí fez com que eu passasse com 22 para 23 anos no cargo de procurador federal. Esse sétimo poder é a nossa casa que a gente vive hoje, a nossa casa office. Esse sétimo poder é o nosso estilo de vida que a gente vem manifestando, ho'oponizando ao longo dos últimos anos. E esse sétimo poder, ele não é, apesar de tudo que eu falei, ele não é sobre mim ou sobre a Amanda, ele é sobre você. Porque esse sétimo poder, tudo que você tem na sua vida hoje é reflexo de você estar ou não com esse sétimo poder ativo. Todas as coisas incríveis que você tem na sua vida hoje é porque você está com esse sétimo poder ativo na sua vida. E todas as coisas que você ainda não conquistou, ainda não ho'oponizou, ainda não manifestou, ou todas as coisas que você hoje não gosta na sua vida, é reflexo porque em algum momento você abandonou, você teve sequestrado esse sétimo poder da sua vida, assim como o tropeço está mexendo na câmera. Vem cá, Nenê. Vem. nosso gato iluminado. Vem, tropeço. Então, esse sétimo poder, eu acho que a Marina e a Juliette já cravaram qual que é, a Débora Capilé também. Ele é a nossa vida e a Diva vai revelar o poder agora ou daqui a pouco, Diva? Vamos revelá-lo. Revelá-lo. A promessa foi boa no início? Foi, meu Deus do céu, o Nico, assim, foi, né, e ele não foi hiperbólico, é o que é real mesmo sobre esse poder, que é um superpoder, o poder da continuidade hoje, amanhã e depois. E sempre. E sempre, né? Tropecinho. E sempre, né, tropeço? Ah, meu Deus do céu. Ai, ele virou a câmera. Então, o poder de dar continuidade, hoje, amanhã, depois e sempre, porque não é você faz um dia e aí você faz no outro dia e depois a empolgação passa, a motivação passa. E esse poder, ele não é ativado com motivação, ele não é ativado com disciplina, como muitos falam. Então, às vezes fala assim, nossa, eu não consigo continuar, eu sofro com a procrastinação, porque eu não tenho disciplina, porque eu não tenho motivação. Vem cá, tropeço, vem aqui, vamos deixar a câmera? Então, não é sobre a continuidade, hoje, amanhã e depois, não é sobre motivação e não é sobre disciplina.
é sobre um poder energético do seu cérebro e da sua mente. De quando a sua mente, o seu cérebro, toda a neuroquímica, a sua fisiologia está funcionando no nível de serenidade, está funcionando em níveis de coerência, coerência de onda cerebral e coerência cardíaca na comunicação entre cérebro e coração. Esse estado de coerência permite que você continue hoje, amanhã e depois. Porque não é porque você não é uma pessoa boa, sou procrastinador, eu não consigo continuar as coisas que eu começo. Não é sobre isso. É sobre a sua fisiologia, como a gente viu aqui. E a sua fisiologia, ela é impactada por principalmente o quê? Pelos seus pensamentos. Então, conforme a qualidade dos seus pensamentos, assim vai ser a qualidade da sua fisiologia, positiva ou negativa, serena ou reativa. E assim, os seus pensamentos não são determinados pelos fatos lá fora, como a gente viu no Namastê Sagrado durante essa semana. Os fatos lá fora são neutros. O que determina é o seu olhar. Qual é o estado, qual é o óculos que você está usando para enxergar tudo aquilo, para ter determinados pensamentos. Então, se eu quero mudar a minha vida, eu começo mudando os meus pensamentos. E para mudar os pensamentos, de nada adianta eu ficar fazendo afirmaçãozinha positiva, está feito. Pronto, mudei o pensamento. Não é assim que funciona. Porque nós vimos, inclusive, aqui no Meditar Transforma, no Namastê Sagrado, e que os pensamentos, 95% deles nós não temos consciência. Então, nós não sabemos o que está acontecendo no nível do pensamento. E a continuidade HD é o que vai fazer a transformação. E aí a gente pergunta para você, né? Como que anda esse sétimo poder na sua vida? A gente fala um pouco do Nico, um pouco da Amanda, mas como que anda esse poder na sua vida? Quais são as metas, sonhos, objetivos? Quais são as rouponizações que você está começando e você está procrastinando e desistindo? Ou talvez quais são os sonhos que você tem no seu coraçãozinho iluminado, que só de pensar neles e você não saber como realizar, você nem começa eles e você desiste antes mesmo de começar. Você já procrastina para começar, não é nem depois de começar você procrastina, você já procrastina e desiste antes mesmo de começar. Então esses verbos, às vezes a gente esquece da importância, né? Acho que todos os dias da semana a gente falou, tempo é vida e a vida tem um tempo limitado. Quando a gente procrastina, quando a gente deixa de lado nossos sonhos, aquilo que a nossa alma, nosso átomo veio experienciar nessa vida, aquilo que ele tem o direito divino de experienciar, quando a gente deixa isso de lado, a gente está perdendo tempo e, por óbvio, está perdendo vida. Como que anda a continuidade hoje, amanhã, depois e sempre na sua vida? Algumas pessoas perguntam, HD então é só 3 dias que eu faço? Sim, é 3 dias e depois mais 3 dias. E daí mais 3 dias e daí mais 3 dias. Então é HD vitalício, é HD perpétuo para sempre. Hoje, amanhã, tivemos que botar o sempre no final, porque a maioria das pessoas, muitas pessoas acham que é só 3 dias. Porque o quê? A mente reativa e a mente comum, elas querem buscar o atalho. Elas sempre querem buscar a pílula mágica, sempre querem buscar o atalho. Como que anda a continuidade HD e sempre na sua vida? Você que se formou médico, advogado, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, você que tem a sua empresa, você que tem uma família hoje, você que já está aposentado, como que andou a sua vida foi por conta do HD. Às vezes o HD, a continuidade, ela vai para o lado que você quer, quando você está com a mente serena, com a mente rouponizada, que você está focado. A continuidade, tudo continua na sua vida. Às vezes a continuidade vai para um outro lado, seja no nível de saúde física, no nível de saúde emocional, saúde energética, saúde espiritual, seja no nível financeiro, quando você consegue continuidade hoje, amanhã, depois e sempre, do jeito certo, com a mente serena, com a mente rouponizada, focado na sua identidade da alma, alinhado com a sua identidade da alma, as coisas elas vão dar certo para você. Vai ser amanhã em 12 horas? Não, mas as coisas começam a dar certo a partir do momento em que você começa a melhorar cada vez mais com uma mente serena e uma mente rouponizada. É a nossa vida. E eu me lembro na época, quando a Diva atendia em consultório, ainda lá nos anos 2000 em Guaraná com rolha, ela falava, uma das maiores frustrações que ela tinha, que eu me lembro, né, porque eu acompanho isso de perto, ela dizia assim, nossa, as pessoas vêm uma vez por semana aqui comigo, elas vêm fazer uma terapia, a Amanda já aprendeu o reiki e radiestesia lá em 2002, né, então antes de existir qualquer coisa na internet, antes de existir a internet, mais ou menos, desde essa época que a Amanda lida com isso. E ela fazia as técnicas, seja com pêndulo, seja com plantas, seja com reiki, com meditação, com yoga, e as pessoas vinham toda semana lá para recarregar as baterias. Só que elas saíam bem e o outro dia sempre chega. E o outro dia sempre chega, e a segunda-feira sempre chega, e a vida acontece, e na outra semana o que acontecia? A pessoa estava igual de novo. Ela não conseguia
transformar de verdade. É por isso que você vê esse verbo, a gente usa muito esse verbo, usa muito o autocurar, usa muito o transformar, porque usa os milagres do Atma Ho'oponopono, usa o verbo ho'oponizar, porque são tudo transformações de dentro para fora, em que a própria pessoa faz a mudança nela e ela vai ter os benefícios lá no mundo, lá fora, que você já sabe, o universo físico é uma manifestação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua energia. E uma das frustrações da Amanda era justamente essa. As pessoas, elas não estão continuando, elas não conseguem ir sozinhas, não tem jeito. Tanto é que quando a gente entrou na internet, né, a Amanda falou, elas precisam vir aqui no meu consultório uma vez por semana, e mesmo assim não é suficiente. Se elas vier 2 vezes também não é suficiente, por quê? Porque elas estão dependendo de mim. E o ser humano, ele não pode depender de ninguém lá fora, não pode depender de nenhum fator externo, não pode depender, ele não pode botar uma condição para o seu processo de transformação e autocura. E aí o que a Diva fez? Quando a gente entrou na internet, a primeira coisa que nós falamos é, vamos falar, né, do Meditar Transforma. A maioria que conhece a história do projeto lá em 2014. Qual que foi a primeira coisa que a gente fez? Nós precisamos fornecer acompanhamento, método, para que a pessoa continue hoje, amanhã e depois. Acompanhamento e método, acompanhamento e método diariamente, para que a pessoa pratique diariamente, para que ela se torne autossuficiente, para que ela se autocure, para que o cérebro, o corpo e a mente dela entendam que ela é capaz de se autocurar e de se transformar sem depender de ninguém. E aí, na época, a gente lançou, né, mandou o Meditar Transforma Infinity, há 10 anos atrás. Era um programa que, na época, o valor dele era R$2.000, parcelado dava uns 2.300, 2.400, na época, né? Hoje, valores de hoje, seria 7, 8 mil reais, fácil ou até mais. E o Meditar Transforma Infinity, por que ele gerou? Foram milhares de alunos e foram mais de 1.000 depoimentos em vídeo. De tudo que você possa imaginar. Até estava olhando algumas páginas aqui no celular, todas as coisas que você possa imaginar. Pessoas superando doença autoimune, pessoas superando o TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, pessoas que tomavam remédio para depressão há mais de... só para vocês verem, eu estou olhando aqui os depoimentos de pessoas reais, tem os videozinhos, tem a escrita, inclusive, pessoas que não conseguiam relaxar, pessoas que tinham problema de dormir, pessoas que estavam com problema até financeiros na loja, começaram a mudar. Aí pega de tudo que você possa imaginar, né? Pessoas que sensação de vazio, né? A sensação de vazio, pessoas que queriam, nossa, eu quero aprender a meditar mesmo, nem tô querendo benefício, eu só quero aprender a meditar, fazer disso um hábito, né? Que é muita gente... E missão de vida, então a gente mais centramento, menos estresse, menos reclamação, até os pacientes já estão sentindo a diferença, né? A gente tem muitos profissionais liberais, dentistas, massoterapeutas, terapeutas, né? Profissionais da saúde que atendem outras pessoas e sabem que para fornecer um serviço de alta qualidade, você precisa estar muito bem, até para proteger a sua energia também. E aqui não para, a gente tem mais de 1.000, se você olhar aqui, só vai girando, nem consegue atualizar o suficiente. De tudo que você possa imaginar, pessoas de todos, né, de dezenas de países. E o que a gente viu que dava diferença? Era um acompanhamento e um método diariamente, para que também na sua vida emocional, na sua vida energética, vida mental, você também precisa do HD. Quando você vai fazer a faculdade, você fez a faculdade continuando hoje, amanhã e depois. E por que na nossa saúde mental e emocional, né, mano, a gente esquece disso? Então, desde aquela época, o Infinity gerou resultados incríveis e era um programa, né, hoje está fechado, ele vai ser um presente exclusivo para quem entrar na certificação, porque é um presente, assim, é algo muito precioso para nós, é a nossa história também. Ele tem uma energia única, o Infinity, né? E a gente via que as pessoas diziam, nossa, sabe aquele depoimento que a gente gostava de ouvir? Era assim, nossa, finalmente eu consegui fazer da meditação um hábito. Finalmente eu consegui acalmar minha mente e agora ter mais serenidade e dormir melhor. Finalmente eu sei o que fazer todos os dias, porque todos os dias você recebe a sua prática, a sua técnica, a sua atividade e acabou. Você não precisa pensar, você não precisa ficar 1 hora assistindo uma aula, como é, por exemplo, aqui com nós no Namastê Sagrado. Você vai lá no seu WhatsApp, na sua área de alunos, e você tem aquilo para você fazer. E quando você tem dúvidas, você tem o acompanhamento. Nesta turma ainda vai ser provavelmente a última vez que a Diva vai estar fazendo esse acompanhamento com os alunos da certificação. Depois não vai mais ser com ela vai estar no nível só de mentoria para cima. Então o quanto a gente viu, né, Amanda? E o quanto a gente acompanhou na pandemia também, a gente viu, a gente abriu grupos sempre com acompanhamento, sempre por ou 4 semanas, ou 8 semanas, ou 5 semanas, sempre nesses períodos assim, né? A certificação é 8 semanas para quê? Para dar o tempo do seu cérebro, do seu corpo e da sua mente sair da reatividade, ir para a mente serena e passar a confiar no processo, passar a sentir os resultados, sentir as transformações, as ho'oponizações, e aí você não duvidar mais. Porque quando você tem uma
faísquinha de dúvida, quando você tem uma faísquinha de ansiedade muito grande e você acha que não é para você e você acha que não está funcionando, você acaba procrastinando e desistindo. E o nosso foco nessas 8 semanas, para você que começar amanhã, é justamente fazer você ir do início até o final, né, Diva? Perfeito, Nico. E Nico explicou muito bem. E dentro dessa história, né, eu gosto de olhar para a história e praticar o poder de reconhecer. E o nosso segundo poder, ou o primeiro poder, reconhecer. Segundo poder. O primeiro foi ressignificar. Então, reconhecer, porque olha só que coisa incrível. A vida, ela vai acontecendo, o tempo está acontecendo. E nós estamos ou evoluindo, crescendo, prosperando, ou estamos involuindo, morrendo em vida, porque não tem como ficar parado. Vida é um movimento. Então, quando a gente olha, nós conseguimos reconhecer uma evolução em nós, né, Nico? E também nos alunos que nos acompanham. Porque quando a gente olha, quando nasceu o Meditar Transforma Infinity, esse programa que vai ser um presente para quem entrar na certificação do Meditar Transforma agora, nessa segunda-feira, ele tem uma energia tão preciosa. Eu só agradeço por a gente ter gravado tudo isso, ter ficado isso registrado, essa energia ali. Uma energia tão serena e angelical. Gravado em alta qualidade. Gravado em alta qualidade. Primeiro curso nosso que a gente gravou com câmeras, né, HD. E envolve o poder de acreditar. Porque lá em 2015, quando a Amanda terminou o projeto, a gente fez, depois de um ano inteiro gratuito para as pessoas, a Amanda fez uma aula e aí ela vendeu um curso, né? E na época foi um resultado assim, bem pequenininho, né? Pro que hoje a gente está acostumado, né? Mas agora, que tu falou da câmera, né? E aí o que aconteceu? A gente pegou aquele dinheiro, acho que quase não sobrou nada daquilo que veio. Depois de um ano inteiro de graça, a Amanda fez uma aula e vendeu. O que a gente não sabia vender, a gente não sabia explicar para as pessoas como que funcionava, elas tinham dúvidas, a gente não sabia tirar as dúvidas, né? A gente não tinha uma equipe que a gente tem hoje, que ajuda todo mundo, né? As consultoras, a Nath, a Tainá, a Isabel, enfim. E o que aconteceu? O poder de acreditar. A gente pegou aquele dinheiro da época, que a gente poderia, vou guardar para não gastar, a gente pegou e investiu em 2 câmeras. Na época, cada câmera era R$5.000, na época. Tô falando em 2015, isso valores de hoje, nossa, vezes 3 cada uma. A gente pegou e comprou uma, e daí no dia seguinte, eu falei pra Amanda, não, a mãe da Amanda tava em São Paulo, a loja era em São Paulo, e daí eu falei, não, vamos fazer eles entregar lá pra ela no hotel que ela tá, que ela, né, ela compra roupas lá, e aí, aí eles entregaram lá, eu falei, nós precisamos de 2 câmeras. Verdade. E aquelas 2 câmeras que a gente acreditou que ia ser suficiente, aquelas nos fizeram gravar depois os 84 dias do Infinity em lugares incríveis, com fogueira, com pôr do sol, com rio, com cachoeira, com montanha, vaca, gato, cachorro, montanha, tudo que é lugar que você possa imaginar é o programa Infinity, são 84 dias, né? 4 desafios de 21 cada um. E aí, essas câmeras estão até hoje aqui. E já faz, acho que uns 3 anos que a gente não usa elas mais. Mas estão aqui. Mas então você vê como que é. A Amanda falou do reconhecer, eu já me lembrei do acreditar. Então você vê o quanto na sua história de vida, né? A gente fez esses 7 dias para que você realmente reflita, mergulhe dentro da sua vida e veja aonde que você está colocando, onde que você não está transcendendo, que foi um dos poderes, onde você não está reconhecendo, onde você não está fazendo o poder de hoje da continuidade HD, onde que você não está fazendo o poder de ontem, que a gente explicou. Então, o quanto só você sabe as respostas. Essa é a verdade. Você pode escutar a Amanda e eu falar, o Namastê Sagrado acho que vai durar não sei por quanto tempo ainda. Vai durar acho por muito tempo. Mas só você vai saber realmente na sua vida quais são as respostas. E estar acompanhado nesse processo é fundamental, né? Isso, e agora tu falou, Nico, de transcender. A gente reconhece e a gente transcende, a gente multiplica, porque os nossos outros poderes que estão conectados. E aí, então, naquele momento, o Meditar Transforma Infinity era a coisa mais incrível que podia acontecer. E ajudou milhares de alunos a criar o hábito da meditação, a ter todos os benefícios cientificamente comprovados na vida real dos alunos, na vida da família desses alunos. E aí o que acontece? Hoje, né, nós temos um nível ainda maior, nós transcendemos, reconhecemos o Meditar Transforma Infinity e nós transcendemos criando a certificação do Meditar Transforma, que é algo ainda mais incrível, porque são 8 semanas que, além de permitir que você, através dos 8 protocolos, que você crie o hábito da meditação na sua vida e sinta todos esses benefícios, esses poderes que meditar vai transformar na sua vida. Além de tudo isso, ele explica
tantos... O conhecimento por trás da meditação. Então, tem todos os detalhes para permitir que você seja totalmente autônomo na sua prática de meditação e que você crie o hábito e que você seja totalmente independente, não dependa mais de ninguém, de nada. Você não precisa de alguém conduzindo você, de alguém guiando você. Você, em qualquer momento do seu dia, você sabe o que você precisa fazer quando você fecha os olhos e de que forma você guia sua mente para um estado de meditativo de serenidade. A nossa proposta é que cada vez mais, né, você vá avançando nesses estágios, né? Vale para você que já é nosso aluno de algum curso, certificação, mentoria, vale para você que ainda não é nosso aluno, né? Então a gente está explicando isso tudo no grupo VIP do WhatsApp, né, que termina hoje, basicamente, que amanhã de manhã vai começar as inscrições. E nós vamos fazer o seguinte, Diva, nós vamos revelar para você aqui quais são esses 8 protocolos cerebrais, vamos explicar para vocês em detalhes, que são as 8 semanas da certificação. Cada semana um protocolo com uma técnica exclusiva, com acompanhamento da Diva, e a gente vai explicar direitinho para você e até vamos, depois da explicação dos 8 protocolos, quero que você preste muita atenção em cada um desses 8 protocolos, para que você veja qual dos 2 desses 8, quais os 2 que você mais quer na sua vida hoje. Isso vai ser fundamental para você já ir focando, lembra? Atenção, energia, realidade, atenção, foco, energia, realidade. Então, onde você colocar a sua atenção, focar nesses 2 protocolos que você mais quer na sua vida hoje, já vai te ajudar a começar esse processo para amanhã você fazer a inscrição e depois já começar lá a certificação, né? Ser um dos primeiros amanhã cedo às 8 da manhã. Vamos colocar, Diva, os protocolos. Vamos. E daí depois a gente faz a meditação. E depois a gente faz a meditação, então fica muito atento na sua vida, né? Como que anda essa balança, esta matemática da continuidade HD na sua vida? Pode parecer uma coisinha assim, tá, eu tenho que continuar. Tá, isso eu já sabia. Eu também tenho várias coisas na minha vida que eu já sei, mas que eu não consigo fazer sozinho. Tem várias coisas na minha vida que eu já sei, mas que quando eu vejo, eu esqueço, porque eu tô sozinho. Então, só você sabe como que anda a questão da continuidade. Só você sabe como que está a matemática dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos na sua vida. E uma coisa é fato. Tudo que nós falamos até agora, vamos dizer assim, tudo isso é fundamental. E a continuidade HD é como se fosse o combustível para manter todos os outros 6 poderes, sabe? Como se fosse a energia para manter os outros 6 poderes ativos. Porque sem continuar, a gente ficando parado no lugar que a gente está hoje, a gente pode, legal, nossa, adorei o poder, vou reconhecer mais você. Mas se eu não conseguir continuar hoje, amanhã, depois e sempre com isso, acaba se tornando, né, Amanda, isso vale para autocura, vale para qualquer área da sua vida. Perfeito. Vamos colocar os protocolos. Vamos. E depois que a gente voltar aqui dos protocolos, a gente vai explicar bem certinho para você em detalhes, com calma, né? Então vai levar alguns bons minutos para você entender. E aí o que acontece? Depois eu quero ver no chat, quando a gente explicar o 8º, qual dos 2 você mais quer na sua vida hoje. Então, olha só, vamos explicar então como que está estruturada essa certificação do Meditar Transforma da turma Jasmin. E olha só, antes de falar, deixa eu falar por que eu escolhi o nome Jasmin para essa turma. Jasmin significa presente de Deus. Ela representa a pureza e a espiritualidade. Então, essa vai ser a energia presente nessa turma da certificação Meditar Transforma. Então, a certificação Meditar Transforma, ela está organizada da seguinte forma que eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, agora passou. Então, nós temos essas 2 partes. A parte 1, que são os fundamentos e a base teórica, e a parte 2, que são esses 8 protocolos cerebrais e mentais. Na base teórica, você vai ter acesso aos pilares do Meditar Transforma, entendendo tudo que existe assim, de mais profundo sobre meditação. Você vai entender que para que você tenha uma boa prática de meditação, você precisa seguir esses pilares, é isso que dá sustentação. Você vai ter acesso a mais moderna ciência de cura corpo e mente. Como que funciona o poder da mente para curar o corpo? Nós vamos entender como utilizar o poder da mente para curar o corpo. As mais recentes descobertas da ciência sobre cérebro, corpo e mente, que eu tenho estudado muito. Você vai descobrir quais são as melhores posturas para você meditar. Você vai aprender como sintonizar frequências de cura através da palma da mão. E quando a Amanda falou em posturas, cabe um alerta, né? Que muitas vezes
Às vezes a gente vê aquelas fotos perfeitas, né? A Amanda mesmo senta naquelas posturas difíceis, né? Eu, por exemplo, não sento, então eu sento na cadeira para meditar. Então o Meditar Transforma não é deitado, ele é sentado. Mas você pode sentar no sofá, pode sentar na cadeira, pode sentar numa poltrona. A Amanda vai explicar direitinho para você. Então, você não precisa ficar com pernas cruzadas, naquela postura difícil, com o joelho doendo, costa doendo, não precisa. Eu já faço, eu brinco, né? Eu já faço esse treco há muito, muito tempo mesmo, né? E eu acho que pouquíssimas vezes, só quando eu estava muito bem de elasticidade que eu sentava no chão. Mas eu sempre gostei mais de um banquinho, de uma cadeira. Essa mesmo que eu estou usando aqui é a cadeira que eu uso para meditar. Eu boto uma almofadinha atrás. Qualquer pessoa consegue. Então, esquece esse mito, essa questão da perfeição. O Meditar Transforma não é sobre perfeição, ele é sobre evolução hoje, amanhã e depois. É sobre a cada dia você melhorar um pouco o estado da sua mente, do seu cérebro e, por óbvio, do seu corpo. E um pouquinho mais, e a cada dia que você evolui, você vai escutando cada vez mais a intuição sagrada, você vai escutando esse som sagrado da voz da sua alma, do seu Atma, e você vai cada vez mais se sentindo feliz, que nem a gente já explicou aqui para você nas aulas, desde do cérebro de 25, da glândula pineal, da glândula timo, cada vez mais você vai nesse processo. A gente não promete a mágica para você, como muita gente promete, mas nós prometemos que a cada dia você vai dando um passinho e você vai evoluindo um pouco, e quando você vê, depois de uma semana, 2 semanas, meu Deus do céu, você olha para trás e você não acredita no tamanho de transformação que você está tendo. Essa é a nossa experiência, né, de milhares de alunos. É verdade. E aí, como o Nico tocou no assunto de posturas, o Nico hoje ele senta muito bem na cadeira porque ele aprendeu quais são os ajustes finos que são necessários fazer sentado na cadeira. O que ele precisa cuidar para que ele tenha uma boa prática de meditação. Então, ele já faz esses ajustes finos de forma automática. Então, não existe sofrimento no Meditar Transforma, não existe forçar a barra, não existe você lutar, nada disso, né? O Meditar Transforma, assim como o Atma Ho'oponopono, Cura da Alma, é sobre amor, é sobre gentileza, é sobre cuidado com você, é sobre você reservar 15 minutos do dia para você e você ver as mudanças acontecendo, mudanças a níveis cerebrais mesmo, que nem a gente já falou também para você sobre neuroplasticidade, que é uma das descobertas mais incríveis, os telômeros, enfim, a fonte da juventude que eles chamam, a fonte do rejuvenescimento, a fonte da alma, enfim, a fonte que você quiser de energia, de bênçãos, de abundância divina, ela está aí dentro de você e quando você consegue ajustar a sua frequência cerebral, melhorar essa frequência cardíaca, você consegue acessar toda essa fonte, né, mano? Isso. Você vai aprender a liberar, então, a tensão emocional acumulada no corpo com os poderosos movimentos mágicos. Então, isso é algo que vai fazer uma grande diferença para você e é algo simples que você implementa em qualquer momento do seu dia. Você vai aprender a descobrir os segredos dos grandes mestres para controlar a mente. Então, existem práticas especiais, técnicas especiais que eu vou compartilhar com vocês. E, de novo, quando a Amanda fala em controle da mente, hoje a minha função ela é ir quebrando algumas objeções que talvez existam, alguns mitos na sua cabeça. Quando a Amanda fala em controle da mente, não tem nada de algo fora do normal, nada disso. Pensa numa situação em que um fato aconteceu na sua vida, e você reagiu emocionalmente, explodiu, né, para que todo mundo entenda a linguagem, e aí depois você se sentiu mal, você se arrependeu das coisas que você falou, você brigou muitas vezes com as pessoas que você ama, as pessoas brigaram com você, palavras feriram você, e aquilo ficou, muitas vezes você fica brigado com as pessoas, você se sente mal por horas, às vezes por dias, aquilo não passa. O controle da mente possibilita que isso não aconteça com você. Aquilo que a gente explicou, acho que ontem ou anteontem, sobre o espaço mental. As situações acontecem lá fora e você tem milésimos de segundo, você cria esse espaço mental dentro do seu cérebro, da sua mente, entre o que acontece lá fora e a sua reação. Isso é uma das maiores, assim, ó, é um dos maiores milagres, usando o termo do Atma Ho'oponopono, é um dos maiores milagres que o Meditar Transforma vai fazer por você. É criar esse espaço mental. Você deixa de ser uma pessoa reativa, com uma mente reativa, e você passa a ser uma pessoa que cria, que age e não reage. E isso muda completamente o jogo nos seus relacionamentos, na sua vida profissional e muda principalmente o jogo com você. Naquelas vezes em que você conversa com você e você se culpa em excesso, e você se critica em excesso, e você se pune em excesso, aqueles momentos porque você fez algo e aconteceu algo e, meu Deus, como você não é boa, como você é ruim, nesses momentos você consegue controlar a sua mente para não disparar toda essa sequência de né, vamos dizer assim, de reações emocionais negativas. Isso é controle da mente.
é para qualquer pessoa, de qualquer religião, sem nada de misticismo, comprovadamente pela ciência. Isso, perfeito, Nico. Né, E Diva? sabe que quando tu foi falando, eu lembrei de uma vez que eu tomei consciência desse controle dos pensamentos, quando a gente morava lá em Três Passos, há muito tempo atrás, antes ainda da gente entrar na internet. E eu pensei, nossa, eu estava caminhando e veio uma onda de pensamento negativo, e eu pensei, nossa, não posso pensar nisso. E sabe quando você fala assim, eu não posso pensar nisso, quero mudar de pensamento? Aí sim, o pensamento gruda que nem o super bonder, ele não vai embora. Então, aí eu apliquei a técnica de controle mental dos pensamentos. E aí eu pensei, nossa, eu sou muito agradecida, eu sou muito abençoada por ter essa técnica. Porque antes eu aquele pensamento continuava. E tu falava, não quero pensar nisso. E continuava pensando. E o quantas vezes a gente sofre com isso, né? Então você aprende a ter esse controle, você fica maior que os pensamentos. A questão de ondas cerebrais e estados avançados da mente, a gente vai entender isso a fundo. Quando tu falou assim, você se torna maior que os pensamentos, eu fiquei pensando sobre o que tu falou, e aí eu pensei, né, no tamanho dessa liberdade que a gente tem quando a gente se torna maior do que os pensamentos, maior do que as nossas reações emocionais, maior do que o mundo lá fora. A gente se torna verdadeiramente livre. Já imaginou você com esse sentimento, com esse poder de você se sentir realmente livre e não mais um refém das coisas lá fora, das pessoas lá fora ou das suas reações imediatistas e emocionais que muitas vezes você não te fazem bem, né? Isso. Então, a gente vai entender então os estados avançados da mente e o quanto o ajuste da frequência de onda cerebral é importante. Aprender a reprogramar a mente subconsciente, então nós vamos entender o poder de símbolos, imagens, cores, por que quando a gente faz uma meditação a gente imagina uma luz violeta, por que a gente imagina tal coisa, faz tal coisa, entendendo, porque tudo, o nosso subconsciente funciona através de linguagem simbólica e a gente vai desvendar esse dicionário do subconsciente, tendo uma ferramenta incrível aqui. E aí você vai ser capaz de projetar as mais poderosas práticas diárias. Então, por isso que eu te disse, você vai se tornar autodidata, você não precisa mais da Amanda. Eu quero fazer uma meditação para prosperidade. Você sabe o que precisa ter numa meditação para prosperidade. Eu quero fazer uma meditação para... E aqui, eu já falo também de um benefício que vai ser, né, para quem entrar na certificação e se tornar um instrutor certificado, que você vai poder criar as suas próprias meditações. E, por óbvio, você vai poder vender as suas próprias meditações, se você quiser, em kits online. Se você quiser, lógico, daqui a pouco, né, a maioria daqui quer fazer para si mesmo e não quer saber de atender outras pessoas. Mas, para quem quiser, você sabe que você vai ter essa chance e aí você, com pouquíssimos clientes, você já vai retornar o seu investimento de forma muito rápida, né? Então, essa é um poder que tem a Amanda lá em 2014, antes até de entrar na internet. Ela já tinha isso, ela já gravava áudios, né? Porque na época era CD. Você se lembra o que era um CD? Talvez para quem é mais novo não sabe o que é um CD. Então isso também vai ser uma capacidade. Já imaginou, Tainuxa? Você acordando de manhã cedo, meditando, acordando cedo, começando o seu dia bem. Já imaginou, Tainuxa? Já imaginou. E hoje a gente tem, né, ferramentas para fazer gravação no nosso celular, que é incrível. Então já fica com uma boa qualidade, não precisa... A gente vai seguir aqui. Eu quero ir para a parte... Aí, ó. Eu quero protocolo, né? Eu quero para a parte prática, então, essa que eu gosto. Agora, a parte prática, vamos desvendar essas 8 semanas dos 8 protocolos da jornada Meditar Transforma. Então, o primeiro protocolo se chama Wholeness. O que significa Wholeness, Nico? Totalidade, integralidade. Totalidade, integralidade. Então, aqui, a gente vai trabalhar o equilíbrio do corpo, da mente e das emoções, para você estar inteiro, total, estar íntegro, inteiro, completo e pleno no agora. Uma das maiores armadilhas, Diva, já imaginou você, Natália Luiza Bonzanini, você praticando Meditar Transforma, hoje, amanhã e depois? Já imaginou? 25 minutos por dia, 15 minutos por dia, o quanto melhoraria a sua capacidade cognitiva de pensar, de sentir, de ouvir os outros. De resolução de problemas, de resolução. de Já ideias. imaginou, Luísa? É uma brincadeira com a Nath. Uma das maiores armadilhas que as pessoas caem hoje, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer mais prosperidade, todo mundo quer se sentir melhor. Isso é um desejo universal, é meu, da Amanda, de você, de todo mundo. Não existe uma pessoa na face da Terra que diz, não, eu quero ser triste, eu quero ser infeliz, eu quero que tudo dê errado. Não, a gente quer mudar. A gente pode estar muito mal hoje, mas a gente quer mudar, a gente quer uma vida melhor, E uma das maiores armadilhas hoje já era lá em 2014, 2015, quando a gente começou
a anunciar o Meditar Transforma, há 10 anos, 9 anos atrás. Já era uma armadilha muito grande que eu vou falar agora. E naquela época, seres humaninhos, não existia WhatsApp e não existia YouTube. O YouTube estava começando a recém nos Estados Unidos, no Brasil ainda praticamente não existia. Existia, mas bem fraquinho, né? E não existia Instagram. Não existia nem o Facebook na época ainda, se eu não me engano. Eu acho que ali já existia o Facebook. Existia. Já existia. Antes Mas era bem fraquinho, a gente nem usava. Então, não existia muitas vezes esse excesso de coisas sobre a nossa mente e o nosso cérebro. E já era difícil para as pessoas, a gente percebia que as pessoas estavam sofrendo com insônia, com ansiedade, muitas vezes com pânico, com um vazio no peito. Acho que o vazio no peito talvez é o que resolva mais, né? É o que defina mais, porque aquela sensação de que falta algo. Eu já conquistei tanto na minha vida, o trabalho, a família, o apartamento, filhos, netos, não sei, carro, viagens, e ainda assim eu sinto que falta algo. O que é esse sentimento? Uma das maiores armadilhas, né, das pessoas quando elas tentam mudar isso é que elas não conseguem estar inteiras no momento presente. Elas não conseguem ter esse espaço para elas, cuidar delas. E aí cuidar da mente, cuidar do cérebro, todos os dias um pouquinho, 15 minutos, 12 minutos, 15 minutos, 17 minutos, 20 minutos, não importa, é nessa faixa. Enquanto o ser humano, enquanto você, talvez se é esse seu caso, enquanto você não conseguir estar inteiro, pleno, no agora, não é nada mítico, não é nada síndrome da Poliana. Você vai continuar tendo desafios na vida, você vai continuar vivendo a sua vida assim como a Amanda e eu, a gente tem nossos desafios, mas você está inteiro. E quando você está inteiro no momento presente, que vai ser esse protocolo da primeira semana, a sua força, a sua energia, ela não fica mais dividida. É como se a sua energia tivesse assim, dividida em 5 partes. Um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para lá. E quando você está inteiro, você está assim, ó. E aí a sua energia está ali. É isso que esse protocolo da primeira semana vai fazer por você. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto. Deixa eu ver. Qual que é o segundo? Aqui, ó. O segundo acho que eu gosto também. Mas para chegar no segundo, tem que passar pelo primeiro. Então esse primeiro protocolo vai ajudar você nessa questão de você conseguir finalmente parar de ficar pensando lá no que não aconteceu, o que nunca vai acontecer, o que já aconteceu, o que pode acontecer, ou o que os outros falaram, o que pode estar acontecendo agora, e o que está lá e o que está... Não, é aqui e agora. Isso vai ajudar muito você essa primeira semana. Isso. Então aqui a gente vai trabalhar com a técnica da totalidade, que é uma ferramenta surpreendentemente poderosa que melhora a função cerebral, promove relaxamento, foco e intuição. Tá bom? Tá bom, né? E ela vai ser a base da jornada Meditar Transforma. E aí, na segunda semana, nós temos o segundo protocolo, que é o protocolo Unlimited. E aqui você vai começar a acessar estados mentais avançados da mente para libertar todo o teu potencial para manifestar uma vida de saúde, de abundância, de felicidade. Nós vamos trabalhar com projeção de nova realidade, em que a gente vai utilizar os poderes da mente para acessar o campo das infinitas potencialidades. Então, você vai descobrir aqui quais são os seus verdadeiros desejos? Porque, às vezes, você está querendo coisa que nem é o que a sua alma quer. Você está querendo porque você está querendo várias coisas. Eu quero um monte de coisa. Mas será que isso faz sentido para o seu plano de alma? Então, quais são os seus verdadeiros desejos na vida? E aí, a gente vai traçar um caminho suave para você manifestar na tua realidade através do campo quântico das infinitas potencialidades. Então, a gente vai acessar esse campo. E aqui a gente precisa estar com a frequência cerebral correta para conseguir acessar esse campo. Vou dizer para vocês que quando a Iluminada falou que seriam 8 protocolos e a gente estava conversando, eu falei que o 1 e o 2, fui eu que coloquei esses 2 nomes e eu falei, esses 2 precisa ter. Os outros 6, tu é a chefe, tu que manda, né? E tu que decide. Mas esses 2 primeiros, por quê? Porque agora que você está na primeira semana, você está inteiro, você está trabalhando o seu cérebro e a sua mente, né? Para você estar presente, inteiro, total, integral ali no momento presente. Quando você consegue isso, você se torna capaz na segunda semana para ir para esse protocolo ilimitado, Unlimited. E nesse protocolo, a Amanda vai te ajudar, vai te ensinar como você acessar esse estado mental avançado do campo quântico, que é o famoso campo quântico, né, que a física quântica fala, das infinitas possibilidades, probabilidades e potencialidades. Para qualquer pessoa que quer mudar a sua vida, não importa em qual área, primeiro você precisa enxergar dentro de você, sentir dentro de você o que é
esta nova realidade que você quer? Qual é essa mudança, essa transformação? E quando você sente isso, nessa segunda semana, você se torna capaz de manifestar isso. Então, quantas pessoas, né, que nos acompanham dizem assim, mas eu não tenho clareza do que eu quero. Eu não tenho, justamente por isso, porque você não está da primeira semana e não está da segunda semana. Na primeira e na segunda semana você vai ter esta clareza para saber o que você quer e o que você não quer. Para saber o que você quer mudar, o que você não quer mudar. E isso você começa fazendo para uma coisa, depois você vai fazer para outra, depois você vai fazer para outra. Então aqui a gente já está tratando o Meditar Transforma já num nível além. Porque na primeira semana você vai tratar ele para você, vamos dizer assim, se sentir bem. Como um fim em si mesmo. Eu pratico Meditar Transforma porque eu vou me sentir mais pleno, mais presente no momento presente, mais inteiro, com a energia plena, centrada, e com mais foco, com mais concentração, né, Amanda? E na segunda semana eu já uso o Meditar Transforma para dar um passinho além. E ele se torna um meio para eu manifestar e materializar meus sonhos, metas e objetivos. Olha que coisa incrível isso. Então, primeiro é o Meditar Transforma como um fim em si mesmo, que já é incrível pelos benefícios que ele vai te trazer, que foi tudo que a Amanda mostrou. E já nessa segunda semana você já começa a dar um passinho nessa segunda, né? Nessa parte que ele se transforma um meio para você atingir sonhos, metas e objetivos. Perfeitamente explicado, Nico. Gostou, Diva? Muito bem. Você até parece que meditou hoje. E aí, o terceiro protocolo, esse eu disse, esse tem que ter. Hoje eu meditei no encerramento da mentoria Atma Ho'oponopono. Tava muito bom. E foi incrível, hein? Foi mesmo. É muito bom. Não vou falar. Terceiro protocolo, Divine Blessings. Bênçãos divinas. Bênçãos divinas. Pela imagem, se não tivesse nada escrito, eu me arriscaria a dizer que a Amanda vai falar, nessa terceira semana, nesse terceiro protocolo, que ela vai atuar nos 8 chakras, é isso, Diva? Exatamente. Então, a gente vai aprender a alterar a frequência de onda cerebral, acessar, então, o nosso sistema nervoso autônomo, e através dos 8 chakras, trabalhando cada um dos 8 centros de energia através do Meditar Transforma para reprogramar o seu corpo para saúde, bem-estar, e fazer isso de uma forma assim muito linda e profunda. Então aqui a gente vai estar trabalhando na elevação da frequência do seu corpo, alinhando, harmonizando e conectando cada centro de energia, então cada um dos 8 chakras, e assim abrir um canal para que você possa se conectar com a energia divina, que ela possa fluir de forma abundante em você. E assim você vai acessar um novo nível de consciência. Aqui, nessa terceira semana, acontece uma grande expansão da sua consciência. Muitos insights, mudanças internas, sabe aquelas fichas que caem, meu Deus, como é que eu não tinha me dado conta disso antes? Então, isso acontece quando a gente trabalha nesse alinhamento dos 8 chakras. Então, eles vão estar com essa prática, com esse protocolo perfeitamente harmonizados, em equilíbrio, cada um deles. E o que acontece, Tiva, quando a gente alinha, harmoniza cada centro dos nossos chakras? Aí vamos por uma aula de chakras. Então, como nós vamos trabalhar nos 8 chakras, nós vamos ter benefícios em cada área da nossa vida, que é bem profundo. Então, eu vou estar trabalhando o primeiro chakra, que é responsável pela segurança, estabilidade material e questão financeira mesmo, sobrevivência. E aí, eu vou ter benefícios quando eu trabalho esse chakra, eu vou ter benefícios nessa área da minha vida. E na parte física, o primeiro chakra é responsável pelo quê? É responsável pela estrutura óssea. Então, eu vou ter benefícios aqui. No segundo chakra, que é responsável pelos nossos relacionamentos, questão de autoestima. Vou ter benefícios aqui, vou estar com minha autoestima mais fortalecida, vou estar trabalhando a harmonia dos relacionamentos na parte fisiológica, vou estar trabalhando a saúde do sistema gênito-urinário, do sistema reprodutor, toda a questão dos fluidos. Então, assim, não vou falar agora cada um, mas, por exemplo, vou trabalhar o quarto chakra, que é um centro muito importante. Esse centro, ele é responsável pelo amor incondicional, pela confiança. E aqui, a glândula pineal. A glândula pineal. Ao alinhar e harmonizar durante uma semana, né, com esse protocolo, esses centros de energia, você vai ver resultados diante dos seus olhos, literalmente, né? Você vai sentir no seu corpo, ver nos seus olhos, sentir no cérebro, sentir na sua mente as mudanças que vão acontecer. Agora vem um protocolo que é muito especial,
Vocês já vão entender por quê. Não nesse slide, mas no próximo slide vocês vão entender por que ele é tão especial. Ai. Transcendence Healing, Diva? Transcendence Healing. A cura da transcendência, a transcendência Isso. da cura, é isso, Diva? Exato, é. Então, aqui você vai desbloquear o seu potencial ilimitado de cura. Sim, nós temos um potencial ilimitado de cura e isso já é descoberto, isso já é comprovado pela nova ciência. Cada ser humano que possui um corpo físico tem sim o poder de se autocurar. E esse poder de se autocurar, ele não é respondendo postagens no Instagram. Durante 3 segundos, está feito, está feito, está feito. Eu creio, eu creio, eu creio. Amém, amém, amém. Não é assim que funciona. O nosso trabalho é um trabalho sério, um trabalho responsável, já de 10 anos na internet, de 5 livros escritos da Iluminada, saindo o 6º, 3 deles best-seller, mais de 30 e tantos mil alunos. Aqui a coisa é séria, é de verdade. 15 minutos, um pouco mais, um pouco menos, 15, 20 minutos, todos os dias, hoje, amanhã e depois. O que vai acontecer nessas semanas desses protocolos na sua vida, você não tem ideia. Nós estamos falando o que a gente garante, e mais, muito mais, ou algo melhor, que nem vocês já sabem, né? Quem é aluno nosso do Atma Ho'oponopono já sabe o que vai acontecer. Então, é algo profundo, é algo em que você senta, em que você fecha os seus olhos, em que você vai estar com a ajuda da Amanda, qualquer pessoa vai poder fazer, seja nosso aluno, seja não aluno, né? Você não precisa ter nenhum conhecimento avançado para isso, não precisa ter nenhuma formação para participar da certificação, nada disso. Você precisa estar disposto, estar aberto, estar comprometido a se dedicar a esses poucos minutos. Essa vai ser a parte prática que a gente está falando aqui agora. E você tem a parte teórica. Se você não quiser começar agora, essas 8 semanas, você pode deixar para depois, tem um ano de acesso. Mas a gente recomenda, né? Como a gente vai começar ali no início de outubro, que você aproveite essa tocada, né? E entre com o grupo, porque a energia das pessoas juntas, nossa, daqui a pouco eu estou fazendo às 7 da manhã e tem outras 5 pessoas que estão fazendo às 7 da manhã aqui na certificação. Talvez a Amanda esteja fazendo, depois a Amanda vai poder até falar daqui a pouco o horário que ela faz, que o Nico está fazendo e a gente pode começar a fazer. Então, não, mas eu só posso fazer meio-dia, só posso fazer 8 da noite, cada um vai ter o seu horário. Então, é bem tranquilo quanto a isso. Mas quando tem uma energia acontecendo em tempo real, em que a própria pessoa que está canalizando isso está junto com você, meu Deus do céu, isso não tem, né, Amanda? Isso não tem, realmente não tem. É uma egrégora muito forte que se forma, né, nesses momentos, a gente sabe disso. E aqui, todo o estudo que tudo que você vai aprender na parte teórica sobre o poder da mente para curar o corpo, aqui você vai experimentar na prática. Tá? Então, o poder de transcender e estar em conexão com o universo. Então, eu transcendo o nível da matéria e da dualidade. Eu lembro que eu sou uma energia, eu sou o alma, a Atma. Isso é uma... A Juliette, que já está há mais tempo, né, meditando, ela sabe disso. E ela sabe também, né, Juliette, o que acontece quando a gente para de praticar o Meditar Transforma. Né, Juliette? A Juliette sabe direitinho como que é quando a gente, de repente, eu parei, né? A gente já recebeu muitos relatos. Nossa, minha vida estava incrível, estava mudando incrível, e de repente eu parei, porque eu estava sozinha, não sei o que lá e tal, né? Então, isso que é legal no grupo. O grupo, ele se ajuda. E essa parte que a Amanda falou, de você transcender a sua própria, vamos dizer, a sua própria noção de individualidade, seria isso, né? Você sentir realmente que você é um com o todo e o todo é um com você, não é só falar, somos todos um, legal, e já esqueci o que eu falei. Não, é algo que você sente e só, que nem eu falei, é difícil explicar porque isso acontece ontem mesmo, ontem e ontem, quando a Amanda e eu praticamos. Ontem foi mais rápido, ontem foi só 15 minutos, mas ontem foi 25. A Amanda e eu e ela do lado aqui, né, sentado, olhando para lá assim, praticando. Você perde, vamos dizer assim, você deixa de lado os problemas, você deixa de lado as preocupações, você deixa de lado as preocupações com o tempo, com o horário, com pessoas, porque você está ali, sabe? Por isso que você está vendo que cada protocolo vai se acumulando e os efeitos eles vão se potencializando um atrás do outro, né, Amanda? Isso. Então aqui você transcende e essa poderosa energia, ela vai beneficiar não apenas a você, mas vai ser capaz de beneficiar outras pessoas que você deseja ajudar, os seus animais de estimação, se você desejar ajudar. Para aí. O que tu tá falando para nós, Diva? Aqui eu vou trazer a técnica de cura mais poderosa do Meditar Transforma, de autocura e de cura dos outros. Tu tá dizendo que nessa 4ª semana, nesse 4º protocolo da parte prática, lembra? Isso aqui é a parte prática, né? Aqui, basicamente, você não vai se preocupar muito com o estudo vai estar lá na parte teórica para você gravado. Exato.
aqui a gente vai poder ajudar, então, outras pessoas, Outras é isso? pessoas, ajudar os animais, ajudar o mundo mesmo, a Terra. Então, existe um problema que está acontecendo. Se eu sei, eu posso ser capaz de enviar a energia curativa do universo para aquele local que está precisando, porque aqui, a partir do 4º protocolo, você pode se tornar, se assim você desejar, um facilitador de cura para ajudar as outras pessoas. Aquilo que a gente inglesadamente fala, um facilitate healing. Facilitate healing. Exato, isso um aí. facilitador de cura. É. Meditar transforma. Então, já Tá é... bom, Marquinho? Tá bom, Marquinho Bruno? Já tá é bom, comprovado, né? Então tem pesquisas que mostram quando um grupo de pessoas faz uma oração para uma pessoa que está precisando, o quanto ela recebe essa energia. E assim é com a meditação. E se você souber montar a meditação correta, você vai acessar essa poderosa energia e você é capaz de enviar para essa pessoa à distância, ajudando ela mesmo que ela não saiba, mesmo que ela está em outro lugar, tá? Porque... Tô na expectativa já. Vamos lá. Quando é que eu posso me inscrever? Segunda-feira. 8 da manhã. Pode se inscrever, Nico. O 5º protocolo, Awake. Awake, para quem não sabe, basicamente significa despertar, é isso? Despertar, exato. Então aqui você vai sintonizar com o seu Atma para criar o seu futuro, despertar avançado dos níveis de consciência, rompendo a barreira do tempo e espaço para acessar a poderosa e tão falada, famosa 5ª dimensão e encontrar a correspondência vibracional dos seus sonhos e desejos. Então aqui você aprende como é que eu entro na 5ª, que a gente fala tanto. Existe uma forma de acessar a 5ª dimensão e o protocolo Awake vai ajudar você nisso. Então, aqui vão ser técnicas mais avançadas de projeção mental e emocional para conseguir trabalhar dentro da 5ª dimensão, nessa correspondência vibracional do que você deseja manifestar no plano físico. Olha, foi bom, né? Muito bom até agora. Vamos seguir? Meu Deus do céu. Tem mais, né? São 8. Quem que vai querer estar nessa certificação iluminada, né? Protocolo número 6, Holy Source. A fonte sagrada, a fonte divina, a fonte sagrada. Holy é sagrado. E Source é fonte. Source é fonte. Cada vez mais as pesquisas, né? O Joe Dispenza é um deles. E tem, que nem a Amanda falou, várias universidades como Stanford, Harvard, o Hospital John Hopkins também é bem conhecido. Aqui no Brasil, a USP, Albert Einstein, né? Lá na USP tem o Marcos Rojo também, acho que faz, ainda não sei se ele está lá. A Elisa Cosassa. Então, tem muita coisa, né? Muitas pesquisas cada vez mais vão mostrando. Não tem mais, muitas vezes por falta de estrutura e de financiamento, né, para essas pesquisas. Cada vez mais eles falam sobre a fonte. O que é a fonte? O que é a fonte? O que é a fonte? Qual que é essa fonte sagrada? Qual que é essa fonte divina que já está em nós, mas que no nosso dia a dia a gente parece que a gente esquece ou não sabe mais como acessar. Então, nessa 6ª semana vai ser sobre isso, Diva? Vai ser sobre isso. Então, aqui, através do estado de coerência cérebro e coração. Não estou falando aqui de coerência cardíaca, que às vezes eu falo para vocês. Não é isso. Aqui eu estou falando de coerência coração, o órgão físico, com o seu cérebro. Eles precisam se comunicar através de ondas coerentes, porque o coração ele envia muita informação para o seu cérebro. O cérebro também envia informação para o coração. E aí essa conversa, ela precisa estar coerente, precisa estar em sincronia. Então, a gente vai aprender a fazer isso, essa sincronia, essa coerência. E você vai, então, a partir desse... vamos dizer assim, ativar de uma mente serena e despertar do seu coração, você vai acessar a poderosa fonte sagrada que já está dentro de você. Aqui, você cria uma mudança profunda que vai ajudar você a ter mais equilíbrio emocional para lidar com os desafios, a ter mais compaixão, mais clareza, mais confiança em você e no fluxo da vida. Aqui, nesse protocolo, a gente vai fazer uma profunda purificação da glândula timo, que ela vai atuar nesse processo como um trampolim para a sua nova realidade. Porque o coração, aqueles que já estudam há mais tempo com nós, sabem da importância do campo eletromagnético do coração para manifestar as coisas. Ele tem o poder de magnetismo. O pensamento tem só o poder elétrico. O coração que traz o pulso magnético que atrai as coisas. Então, como que a gente fortalece e amplifica esse pulso magnético? Por isso que é um trampolim, entende? Um trampolim para você manifestar uma vida de alegria, de confiança, de realização. A essa altura do campeonato, né, vocês já devem estar
sacando, já devem ter percebido que o que vocês vão fazer com a Amanda lá nessas 8 semanas, né? Lembra que as 8 semanas é a parte prática, e depois você vai poder repetir durante um ano essa parte prática e ainda mais fazer os estudos teóricos, né? Se você daqui a pouco, eu nem quero estudar a teoria, eu quero só a parte prática, nem me interessa o certificado depois, eu só quero a parte prática, também vai poder. É de cada um, eu sou um desses, eu já vou para a parte prática lá porque é o que eu gosto, né? Eu não quero atender ninguém, nem preciso do certificado, não quero, mas a parte prática essa eu não perco por nada, porque essa eu sei que vai me transformar, né, Amanda? E vocês já estão percebendo essa hora, por exemplo, qual que é a diferença. A gente tem, por exemplo, o desafio Mente Serena, que é um desafio de 21 dias, que é incrível, ele é focado para relaxar, para ter uma mente serena, uma mente mais positiva, e ele é incrível. E ele é uma parte do processo. Vocês já perceberam essa altura, a diferença entre o aplicativo Namastê Premium, o Mente Serena e o que a gente vai fazer na certificação. Na certificação a gente vai muito mais fundo e de forma mais intensa, para acelerar os seus resultados, para que você tenha mais resultados com menos esforço, sem atrapalhar a tua agenda, sem atrapalhar a tua rotina, pelo contrário, para você clarear a sua agenda, para você abrir espaço, para você ter mais clareza no seu dia a dia, ter mais foco, ter mais energia no seu dia a dia. Então, o que a gente vai fazer na certificação é algo mais intenso, algo mais profundo e algo mais poderoso ainda para você, para acelerar esses benefícios do Meditar Transforma na sua vida. Isso aí. Então, agora vamos para o 7º protocolo, quase chegando ao 8º. Qual será o 8º, hein? O 8º tem que ser muito bom, né, para ser o final. E olha só, o protocolo da intuição sagrada. Quer falar em inglês para mim, Nico, por favor? Que tu fala melhor. Sacred Intuition? Para não fazer uma gafe aqui ao vivo. Vou pegar uma água. Então, o protocolo da intuição sagrada. E aqui a gente aprende ferramentas e para você ter insights avançados, para você aprimorar a sua intuição sagrada, né? Então, quais são as ferramentas que eu posso aplicar no meu dia a dia para ter mais intuição, né? Para conseguir captar mais aquilo que é invisível aos olhos e inaudível aos ouvidos. Então, aqui você vai aprender você vai desenvolver as suas habilidades meditativas ao máximo. Você vai ser aquela pessoa que é um radarzinho. Você capta quando uma pessoa está te mentindo, você capta quando uma pessoa não está bem, está precisando de ajuda, você capta quando aquele ambiente, sabe, é uma coisa assim incrível, que você chega num lugar, você sabe, aconteceu uma briga aqui antes de eu chegar. Aconteceu alguma coisa, né? Você consegue captar o que está flutuando ali, o que está reverberando naquele ambiente ou em relação àquela pessoa. Então, e é claro que a gente vai usar esse conhecimento para o bem, com discernimento, sem invadir, sem entrar no karma das outras pessoas, sem se intrometer na vida das outras pessoas. A gente vai usar a leitura desse campo, né, através desse protocolo, dessa sensibilidade ampliada para o bem, para ajudar. Tá? E aqui a gente vai trabalhar muito com a questão da purificação da pineal. Então, quais são as práticas e os cuidados que hoje eu aplico na minha vida para manter a pineal num nível de clareza, num nível de purificação. E assim, teve momentos que eu tive que eu fiz protocolos, né? Então, protocolos de desintoxicação da glândula pineal, e quando a gente segue a risca bem direitinho, nossa, ao final desse protocolo, a sensação de paz, a sensação de serenidade, a sensação de clareza que você tem é uma coisa assim indescritível. Meu, é uma coisa... A primeira vez que você sente isso, você pensa, por que eu passei tanto tempo da minha vida sem sentir isso? Você vai ensinar aqueles protocolos? Aqueles? Aqueles que você não ensinou nem pra mim? Aqueles? Não, aqueles que eu ensinei pra você. Você escondeu até de mim, da Natália e da Tainá? Você já fez comigo. Show de bola! E o 8º e último protocolo para a gente revelar qual vai ser a condição que a gente preparou e quais são os 2 presentes extraordinários. E o 8º protocolo é Soul de alma, Frequency. Essa é mais difícil. Frequency. Soul Frequency. Eu falo inglês assim, macarrônico e tá tudo bem. É isso aí.
O que importa é se entender. Soul E frequency. se os outros não entenderem, o problema é dos outros, né? O problema dos outros, O mundo é um espelho. claro. O mundo é um espelho. Brincadeiras à parte, este 8º protocolo é o que sela esta parte prática da certificação, é a frequência da alma. E aqui você vai entender por que esse nome, frequência da alma, porque daqui a pouco, quando a gente revelar o presente, você fica sentado. Eu recomendo que eu vou ficar sentado aqui, já estou até meio com taquicardia aqui, porque eu subi as escadas, porque esse segundo presente, depois que nós falarmos aqui, não tem mais volta, Juliette. Aí vamos ter que entregar mesmo. Quer dizer, a iluminada vai ter que entregar, porque não vou ser eu. Então eu tô tranquilo, né? Porque é tu que vai fazer o trabalho. Esse 8º protocolo, Diva, é para você entrar em contato com a frequência da sua alma. Exato. O que vem a ser isso, Diva? A gente vai aqui fazer uma profunda limpeza para limpar a nossa energia de todos os condicionamentos do passado para voltar a ser livre, para você ser o seu novo você em um novo nível de energia. Então, aqui você vai integrar todo o potencial que você recém despertou durante essas 8 semanas. Então, aqui é um momento muito especial porque a gente faz o selamento. É para você manifestar uma vida de abundância, de prosperidade, de realização, de saúde. E então, foi toda uma energia que foi recém-desperta, é como um recém-nascido. E ele precisa desse cuidado, dessa proteção. Então, esse Soul Frequency é fazer justamente esse selamento. Então, você vai ser levado para a frequência mais elevada, que é a frequência do amor, da gratidão, a frequência da sua alma. E manter essa sintonia a partir de agora, ancorar essa sintonia. E aí, senhoras e senhores, quem vai ser as pessoas, os iluminadinhos que vão estar com nós nesta jornada incrível? Lembrando que antes eu falei, né, 960 pessoas a gente está no grupo, e muitas já saíram, acho que deve ter saído umas 200, então já estariam umas 1.100. Então, os curiosos já saíram, só estão lá os verdadeiramente interessados no nosso grupo especial do WhatsApp. É lá que a gente vai mandar o link na segunda. Então, se você ainda não está lá, tem o link aí para você entrar lá, ou a Nath e a Tainá colocam, e aí você entra lá para receber o link no grupo na segunda-feira às 8 da manhã para entrar na certificação. Né? A Juliette disse, socorro, eu quero. Pede socorro mesmo, porque eu também tô querendo isso aí. Vai ser algo incrível mesmo, a gente tá muito empolgado, porque a gente sabe os resultados que isso vai gerar. Isso. E aí, Diva? Incrível, né? Nossa, a certificação do Meditar Transforma é justamente para você conseguir ativar esses 7 poderes, principalmente com o 7º poder da continuidade, hoje, amanhã e depois, para que você consiga realmente incorporar na sua vida todos os benefícios que a ciência já comprovou que a meditação, o hábito da meditação traz na sua vida. Não adianta fazer um pouquinho hoje e não fazer amanhã, não adianta fazer de qualquer jeito, se você não sabe se está conseguindo fazer a redução da frequência de onda cerebral ou não. Então, precisa fazer do jeito certo, seguindo o método, seguindo um passo a passo, e a certificação é feita para isso. Por isso que a gente tem 8 protocolos, um complementando o outro. Vai ser um processo lindo, uma jornada leve e profunda. Posso fazer uma confissão, Diva? Pode. Eu tentei escolher 2 e eu não consegui. Não? Eu tava no Divine Blessings, daí foi o Transcendence Healing, aí veio o Holy Source, e aí o Wholeness, que era o primeiro, eu já fiquei todo assanhadinho por ele, e aí eu já desisti de escolher. Pois é. Eu pedi para vocês escolher, eu tô vendo no chat alguns comentando, eu pedi para vocês escolher, mas eu confesso para vocês que eu não consegui escolher. Eu acho que todos os 8 são importantes, né? Eu também acho, sabe? É que o Transcendence Healing, eu acho que ele é tão assim, por causa que nos dá a oportunidade de fazer a diferença na vida da Terra, de ajudar as outras pessoas, de emanar luz de uma forma que as outras pessoas recebam essa luz, essa energia. Então, um dos meus preferidos mas os outros também moram no meu coração. Então, para quem perguntou aí como que eu faço para me inscrever, amanhã às 8 horas da manhã vai abrir somente no grupo VIP, tá bom? Nessa segunda-feira às 8 horas da manhã, nesse grupo VIP pré-certificação, a gente já está lá em centenas de pessoas, e as vagas são bem menores que isso. Então, extremamente importante que você esteja no grupo, você que sentiu esse chamado, e hoje ainda, durante o dia, a gente já vai revelar agora, provavelmente até de meio-dia, já vamos revelar a condição especial que a gente vai fazer para essa turma, a gente vai fazer o possível e impossível. É uma certificação, então não é baratinho. A gente já adianta isso porque é uma certificação. Você vai receber um certificado, um método best-seller, assinado pela nossa diva iluminada. E aí a gente vai explicar a condição especial só lá no grupo VIP, tá bom? E aí amanhã às 8 horas vai ser muito rápido, porque nós temos presentes, né?
Um dos presentes que nós vamos mandar vai ser o livro Meditar Transforma autografado. Ou vai ser esse, né? Se você quiser, ou também a gente vai propor para quem quiser, a gente tem o 28 meditações mais poderosas de todos os tempos. Aí você vai poder escolher um ou outro, porque a gente ficou sabendo nesses dias que tá esgotado o Meditar Transforma, então vai levar algumas semanas aí para ser impresso. Então você vai poder escolher, se quiser esperar, vai poder ser o Meditar Transforma autografado ou as meditações mais poderosas, um ou outro, isso endereço Brasil. Você vai receber autografado, isso não tem nenhum lugar esse autógrafo, e a gente já falou da importância de você receber com um autógrafo do próprio autor, né? É algo que dá um trabalhão para Amanda, mas a gente faz porque a gente sabe que vai dar uma energia especial. Também você vai receber nesta sua caixa, nesse kit. É uma caixa. É só Meu Deus. A Diva se empolgou. Você vai receber isso aqui, né? Eu não posso abrir para o lado de cá porque é o Código Supremo da Amanda. Então, está virado para mim a parte que você vai poder depois receber. E vai ser escrito por ela, né? E aí você vai receber o seu Código Supremo do Atma. Esse presente vai ser só para os primeiros inscritos na segunda-feira, às 8 da manhã. Então, vai ser muito rápido. Presta muita atenção, fica ligado. Isso aqui é calculado pela Amanda de forma individual e personalizada. Ela leva dias fazendo isso aqui. É um trabalho do cão. Realmente é um trabalho do cão. Isso aqui eu não sei por que ela continua dando esse presente, mas ela disse que faz diferença e eu sei que faz porque eu uso ele. Esse Código Supremo é só seu, confidencial, exclusivo, secreto. Você não compartilha ele com ninguém, nunca, jamais, pelo resto da sua vida. E aí você vai, durante as suas práticas, você usa o seu Código Supremo e você potencializa, acelera, facilita. É incrível mesmo o quanto intensifica o Código Supremo. Você vai receber isso aqui, né? Essa folhinha iluminada, mais o livro e mais ainda algumas coisas, né? Uma ou mais coisas, a gente não está prometendo ainda, mas vai no mínimo mais uma coisa nesse kit que você vai receber em casa, endereço Brasil, que são coisas que a Amanda usa, ou itens que a Amanda usa na própria meditação dela, que ela gosta, que ajuda ela a ancorar uma mente serena mais rápido. Posso compartilhar algo que aconteceu ontem? Opa, Diva. Então, ontem à noite eu queria fazer a minha prática e eu estava com a mente muito agitada, porque tava muito com a cabeça assim agitada. E aí, nossa, sentei para meditar, aí fiquei ali em silêncio, aí eu vi que a cabeça estava muito agitada. Aí eu usei um presente que vai ser, né, quem está na certificação vai receber, eu usei isso. E, nossa, olha, foi questão de poucos minutos para eu conseguir encontrar essa linha e deslizar minha mente para o estado meditativo. Não posso contar o que é que eu usei, né? Mas eu usei naquele momento, ontem à noite, e fez toda a diferença. Eu confesso que se eu não tivesse isso, eu teria ficado questão de mais de 10 minutos tentando puxar a minha mente para um estado de serenidade. E isso que tu usou vai estar. Então, o que você vai receber vai ser o kit iniciação, porque lá no final da certificação, lá provavelmente na 8ª semana ou 9ª, a gente vai decidir ainda quando terminar, a gente você vai fazer uma iniciação muito poderosa, né? O nome é iniciação, porque é uma ancoragem de energia muito forte, mas vai ser lá para o final da certificação, para dar tempo de todo mundo receber esse kit. Então vai ter o livro autografado, um livro autografado, um ou outro, você viu, o Código Supremo do Seu Atma, este item que a Amanda falou que ela usou na prática dela ontem, que você vai receber também. Talvez tenha mais alguma coisa. A gente está vendo se a gente consegue ainda com o fornecedor. Então, vai ser incrível você receber esse kit de iniciação, endereço Brasil na sua casa, para lá no final da certificação, todos juntos fazerem num dia especial e vai ser uma ancoragem de energia muito poderosa. Então, o Infinity mais esse kit de iniciação, o Código Supremo do Atma, eles são válidos no início da segunda-feira, às 8 da manhã. No máximo até a 1 da tarde ou antes se acabar as vagas, porque vai ser muito rápido. Então, é importante estar no grupo direitinho para você receber o link amanhã às 8 horas. Isso. E hoje, durante o dia, já saber o valor direito que a gente vai propor, a condição especial que a gente vai propor neste convite que se chama Meditar Transforma. Perfeito. E agora vamos fazer então a nossa prática. Vamos fazer a nossa... Né, quem não está no grupo ainda tem que clicar no link. Vamos gente vai fazer a nossa prática, a gente volta depois ou não? Eu acho que não, né? Vamos encerrar hoje, porque hoje já foi bem mais longo que nós se empolgamos nos 8 protocolos. Aqui é incrível, porque durante os 8 protocolos você viu a quantidade de conteúdo que a gente já entregou para você, né? De conhecimento mesmo, do quanto isso você vê que vai ajudar a sua vida. Então, vou colocar aqui pra E nos vemos no Namastê Sagrado, na segunda-feira, também às 7h30 da manhã. Nos vemos às 7h30 da manhã, segunda-feira. Vamos ver qual que vai ser o tópico, né? Porque agora a gente encerrou essa série dos 7 poderes energéticos. Vamos lá fazer a nossa prática.
Então acomoda o seu corpo, a coluna reta, o peito aberto, os ombros relaxados, os braços soltos ao lado do corpo. Mantenha suas mãos no mudra escolhido. Alinhe o seu queixo com o chão. Relaxa os maxilares. Solta a língua dentro da boca. Mantenha os teus olhos fechados, as pálpebras pesadas, as têmporas relaxadas. Foca o seu olhar no ponto entre as sobrancelhas e faz uma respiração mais lenta e profunda, inspirando bem grande, enchendo a barriga de ar, segurando um pouquinho e aí solta o ar devagar. Faz isso mais 2 vezes, de forma bem lenta e profunda, respirando de forma intencional. Soltando um suspiro, deixando ir qualquer tensão, preocupação, ansiedade, solta. Respirando e criando espaço dentro de você. Agora você não interfere mais na sua respiração. Você apenas observa o ar que entra, o ar que sai e o caminho percorrido pelo ar. E agora, quando você inspirar, você repete mentalmente a palavra flor. E quando você expirar, você repete mentalmente a palavra frescor. Inspira flor, expira frescor. Inspira flor, expira frescor. Flor, frescor. Apenas isso. Continua repetindo. E agora, você não acompanha mais a sua respiração, você apenas observa a si mesmo, observa a sua mente, observa a sua energia, você como um observador de si mesmo. Se permita ficar em silêncio por mais alguns instantes. E se pensamentos surgirem na sua mente, tá tudo bem. Focaliza um pouco mais da sua atenção no ponto entre as sobrancelhas, visualizando uma luz brilhante e intensa, permitindo que a sua mente deslize para um estado meditativo, de paz, de serenidade, de luz de inspiração.
respiração mais profunda, tomando consciência do seu corpo, do agora, tomando consciência da sua energia, da nova qualidade da sua energia. Quando se sentir preparado, você une suas mãos em prece em frente ao coração e abre os seus olhos devagar, agradecendo por essa oportunidade que chegou até você. Respira fundo, vai voltando, agradecendo.